assumi o serviço, eu já tinha um monte de caguetagem. Os caras, eu já chegava na equipe e falava assim, ó, tem uma caguetagem assim, tem uma caguetagem assim. Serviço. Tem. Porque muitos amigos de infância, pessoas do bem, traziam informações pra mim e a gente assumiu o serviço e ia atrás. Então, eu comecei a me destacar, trazendo ocorrências boas pra eles. Eles já pegavam, mas eu trazia informações também. Por quê? Porque eu sou nascido e criado em Parelheiros e eu fui trabalhar do lado da minha casa. Eu conhecia todo mundo. Sim. Entendeu? Então eu tinha informações dos amigos. E as pessoas, elas querem que o bairro melhore, que ali melhore. Sim. Então, se eu vou falar pra ele e ele vai fazer algo pra melhorar, que é o que acontecia, as pessoas falavam mesmo. Sim. E aquela época, a polícia, ela tinha, assim, um respeito maior. A sociedade tinha um respeito maior pela polícia, né? Então, o que acontece? Eu não tinha preocupação, naquela época, de, por exemplo, ter uma informação de um criminoso na rua da minha casa e ir lá prender ele. Eu não tinha essa preocupação. Por quê? Eu sabia que o criminoso, ele ia me respeitar porque eu sou um policial militar. Né? Então, a gente não tinha muito essa preocupação. Então, vinha as caguetagens das pessoas que eu conhecia de infância e a gente ia atrás sem problema nenhum e eu não tinha medo nem preocupação. E eu ia e voltava a pé de casa. Entendeu? Então, era outra realidade, não é a realidade de hoje. Hoje em dia, isso hoje, inimaginável. Hoje é complexo. Ó, naquela época, o policial militar, muitos, como eu mesmo no início, a gente não tinha carro. Então, a gente não tinha carro. Ó, eu acabei de falar, eu ganhava 1.000 cruzeiro, fui ganhar 500. O salário era muito baixo. E aí, o que acontece? A gente andava fardado para não pagar ônibus. Entendeu? Porque se entrasse civis, ia ter que pagar ônibus. Então, quem pegava ônibus, andava fardado. Acho que até hoje é assim, não é? Não, hoje em dia, a maioria dos policiais tem carro, tem moto, né? Eles se viram, né? Hoje em dia é difícil, até tem ainda alguns, mas a grande maioria utiliza o meio próprio, um transporte próprio, né? Um carro ou uma moto. Até porque tá muito arriscado, Sim, né? mas naquela época, a maioria não tinha carro, não tinha moto, utilizava o transporte público. E aí, fardado... Então, o policial, ele andava mais fardado no seu horário de folga. Hoje, dificilmente, um policial vai sair da casa dele fardado para ir trabalhar. Ele vai colocar a farda no quartel. Entendeu? Naquela época, não. Eu saía da minha casa andando até a companhia, eu já ia fardado. Sozinho lá, andando fardado. Tanto que teve um dia que eu troquei tiro no caminho saindo de casa, indo pra companhia. Como assim? Sim, porque eu me deparei com o padre sendo assaltado. O padre? Mas ele tava com traje de padre? Não tava. Eu falo, gente, é muita sacanagem o cara roubar o padre. Sim, mas ele não sabia, porque o padre não tava com roupa normal. O padre tava visitando um católico lá. O padre Luversi. Quem é de Parelheiros vai lembrar do padre Luversi. Ele ainda era conhecido. Sim. Eu tenho um recorte do jornal até hoje disso. Saiu no jornal. Padre é baleado durante o assalto. Ele foi baleado. Meu Deus do céu! Ele foi baleado. Sim. O que aconteceu? Você tava indo... Eu saí de casa andando fardado e tava indo trabalhar. De repente, eu vi o padre gritando. Eu vi uma pessoa, ouvi uma pessoa gritando. Quando eu olhei, era o padre. O cara tava roubando ele. Quando eu vi, eu fui intervir. Eu já gritei que era a polícia, o cara saiu correndo, atirando em mim, eu atirando nele. Daqui a pouco, veio 2 outros policiais que estavam vindo trabalhar também, que era o Sargento Bueno e o Cabo Heimberg. Era soldado Heimberg. O Sargento Bueno e o soldado Heimberg. Eles já encontraram comigo ali, ó, e me ajudaram. No momento, eu deparei sozinho com aquele roubo, mas em seguida já veio o Bueno e o Heimberg, que estava vindo de carro, e já me ajudaram ali. A gente trocou tiro com o cara e conseguimos prender o cara. Não prendemos o cara. Não teve outra opção. Aí prendemos o cara, e isso saiu no jornal, que o padre foi baleado e tudo mais. Aí o padre falando que perdoava o bandido. Não. Foi. Eu tenho um recorde do jornal até hoje dessa ocorrência. Aí, tinha que ser padre pra falar, eu te perdoo, meu filho. Sim. Oh, meu Deus do céu. Mas a hora que você viu que era ele, você reconheceu o padre? Sim, ou só depois? Porque Parelheiros, ele é um bairro de São Paulo, mas como eu disse, é extremo sul. É como se fosse cidade interior, todo mundo conhece todo mundo. Quem não conhecia o padre Luversi? Todo mundo. Porque o padre Luversi era um cara que ele é muito comunicativo. Ele conversava com todo mundo na rua, com todo mundo. Com nós, policiais, tudo. Ele tinha amizade com todo mundo. Ele era um cara bem, assim, comunicativo. Então, quando eu olhei, quando o padre gritou e eu olhei, era ele sendo assaltado.
Meu Deus, e o tiro dele pegou aonde? Pegou na perna. Ele Ai, tomou tiro na perna. Mas ficou bem. Não, ficou bem, entendeu? Mas deu um ibope porque era um padre, né? E o padre mais conhecido de Parelheiros, né? Então, ó, eu saía da minha casa, ia fardado andando até a companhia. Era normal fazer isso, entendeu? Era tranquilo. Hoje, o policial, dificilmente ele sai fardado de casa. Por quê? Porque durante o deslocamento dele de casa pro quartel, ele pode se deparar com uma ocorrência. E hoje é mais difícil, as coisas são mais difíceis. Então, era outra época, entendeu? Entendi. Ó, tem várias mensagens pra você aqui. Tem uma, deixa eu voltar aqui, meu Deus do céu, que alguém te mandou um recado. Aqui. Mário Eugênio Navarro falou: doutor, avise o doutor Gimenez que troquei o telejornal das 8h30 para ouvir esse nobre veterano. Abraços, Gimenez. Moro no interior de São Paulo. Abraço, Navarro. Navarro é grande mestre. Navarro é um policial aposentado também, envolvidaço na política. Ó, o Marco Antônio perguntando da ocorrência que mais marcou, o pessoal querendo ocorrência sobrenatural. Aí. Eita lasqueira. Esse negócio de ocorrência sobrenatural, o povo gosta, né, Fê? Já passou por alguma coisa sobrenatural? Não, sobrenatural não, só natural mesmo. Foi quase. Com a do padre foi quase, né? Beirou ali. Sobrenatural, não. Eu particularmente, tem muitas ocorrências que a gente não deve nem comentar. Sim, essa é a claro. grande verdade, tá? Mas tem algumas, como essa, por exemplo, né? Não tem problema nenhum da gente comentar, mas eu não sou muito a favor de ficar aqui me enaltecendo que eu fiz isso, que eu fiz aquilo e tal. Eu tô tentando falar como era antigamente. Sim. Mas algumas ocorrências têm um destaque, como essa do padre. Por que deu noticiário, capa de jornal? São únicas, Porque né? o padre foi baleado e falou, eu perdoo o bandido. Então, quando ele falou isso, foi na capa do jornal, né? Gente, mas já foi tão rápido assim que ele perdoou. Foi. Na delegacia. Ele sendo entrevistado na delegacia. Apresentando a ocorrência, ele já falou que perdoava. Ai, gente. O padre, né? É o padre. Você espera o quê do padre? Tá bom, né? Fazer o quê? Cada um tem... o que fala, cada um tem a sua espiritualidade elevada, né? Sim. Eu não conseguiria ter essa espiritualidade. Não, eu também não. Ainda Perdoar tá bandido. lavrando o flagrante ainda te perdoo. Bandido é sem perdão, velho. Não tem perdão. E conta pra gente dos grupos. Sim. Porque, assim, caso alguém não saiba, que eu acho difícil, são muitos grupos. E vocês vão entender agora o que aconteceu com de onde surgiu esse negócio de monte de grupo e, de repente, muita gente se uniu que nem imaginava que ia se unir. É uma história muito bacana. Conta pro pessoal. Sim. Bom, em fevereiro de 2023, eu não sei porquê, eu tinha o grupo da minha turma, né? Quando começou o WhatsApp, começaram a criar grupos de WhatsApp,